Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Vegetariana, da autora sul-coreana Han Kang. Bom, esse é um livro publicado originalmente em 2007 e nos últimos anos ele vem fazendo um estrondoso sucesso mundial. É considerado por críticos como um dos livros mais importantes da literatura contemporânea e eu fiquei extremamente curiosa para ler por conta da premissa e também por ser aquele tipo de livro que ia pensar, analisar a natureza humana e também o ser humano em sociedade. Eu posso dizer que esse é um dos livros mais estranhos que eu já li na vida, ele entra na minha categoria de livros estranhos, mas é aquele livro que tem a sua superfície e que você pode tirar várias reflexões pessoais, subjetivas, claro, através de uma análise mais aprofundada do que a gente entendeu, do que a gente pegou para si da leitura, né? Porque acaba que uma experiência de leitura é pessoal. Pensar o que a gente sentiu, o que a gente tirou daquela história, eu acho que esse livro faz muito isso, não à toa ele tem esse grande impacto aí na literatura. Não há aqui respostas fáceis. Os próprios personagens se questionam. Na última parte do livro tem muito do e se, né? Se as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas bora lá então falar um pouquinho mais sobre esse livro, o que eu tirei da história e por que eu gostei tanto. A Vegetariana é dividido em 3 partes. Ele é um livro curto. A primeira parte tem o título de A Vegetariana e a gente vai acompanhar a Yeonjin, e eu preciso dizer que eu não sei pronunciar nomes sul-coreanos, então eu li o livro inteiro pronunciando Yeonjin. Eu não sei se eu estou certa, mas é assim que eu tive a minha pronúncia mental do nome da protagonista. Eu vou deixar aqui na tela como é o nome dela certinho, tá? Então peço perdão aí se eu estiver pronunciando muito errado. Mas então temos a Yeonjin na primeira parte que resolve parar de comer carne, dizendo muito por cima, a gente vai voltar a isso. Na segunda parte nós temos a mancha mongólica. Nessa segunda parte nós vamos ter a história contada pelo ponto de vista do cunhado de Yeonjin, que é casado com a irmã dela. E na terceira parte, que tem o título Árvores em Chamas, nós vamos ter a história pelos olhos da irmã de Yeonjin. Então o livro se divide nessas 3 partes que são muito significativas e representam momentos diferentes da história. E vamos então começar na primeira parte, A Vegetariana. Gente, aqui não é um simples livro em que a pessoa resolve parar de comer carne e tornar-se vegetariana. Quando a Yeonjin para de comer carne, ela estava dando início aqui a um certo colapso psicológico. Ela começou a ser perturbada através de pesadelos. A solução que ela encontrou para tentar refrear tudo isso foi cortar absolutamente a carne de sua vida. Só que aqui nós já temos uma mulher que vai contra aí as expectativas criadas em cima dela. O marido de Yeonjin é simplesmente detestável, mas o pior de tudo isso é que ele é um personagem muito real, sabe? Ele fala logo na primeira página que acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixava confortável. E nesse livro a gente vai ter vários momentos da questão da mulher ser descartada quando ela não cumpre seus papéis sociais, quando ela não cumpre o que a sociedade espera e a perfeição até que a sociedade espera no papel da mulher. Quando as coisas começam a progredir, quando a saúde da própria Yeonjin e o estado psicológico dela começa a deteriorar, o marido em momento algum vai se preocupar com ela, ele se preocupa com ele mesmo, sabe? Ele fica achando que escolheu errado, que se deu mal por conta disso. Afinal, eu não tinha escolhido com cuidado, por ser a mulher mais comum do mundo. Ficava encarando seu rosto de perfil incapaz de não sentir um profundo ódio pela cena. Era irritante aquela expressão de sofrimento de quem parecia ter padecido de todos os males do mundo. E aqui, em vários momentos, a gente consegue ver como a mulher acaba sendo violentada de diferentes formas. Inclusive através do estupro em determinada cena, através de imposições sociais, através da violência psicológica, da falta de interesse, da violência física. Uma das cenas mais fortes do livro é quando o pai de Yeonjin quer forçar a carne à força em sua boca. Então as coisas vão realmente saindo de controle, há uma grande angústia aqui que vai corroer a personagem e as pessoas não conseguem lidar com o outro, sabe? É uma incompreensibilidade, assim, é realmente a falta de compreensão, a falta de empatia com o outro, especialmente quando esse outro é uma mulher. São mulheres aqui na história, porque eu não falo apenas da Yeonjin, mas aqui passando, por exemplo, para sua irmã também, que é outra personagem que tem destaque no livro. Eu li uma entrevista com a autora desse livro na internet em que ela disse que a ideia para o livro surgiu através de uma frase do poeta In Sang. Acho que os humanos deveriam ser plantas. A gente pode ter diferentes percepções na história para o fato da personagem cortar carne e passar a sentir repulsa por isso. Mas eu acho que é bem simbólico o fato dela associar tudo isso a uma violência, né? Ela ter essa repulsa por algo, pelo sangue, pelo que pode ferir,
Porque tem um ponto aqui na história que ela fala que a única parte do corpo que ela consegue tolerar é o peito, porque o peito não consegue ferir ninguém. A angústia que ela sente é tão profunda que ela diz que por mais que respire fundo, esse aperto no peito não passa. É por causa da carne. Comi carne demais. Todas essas vidas estão entaladas aqui, tenho certeza. Sangue e carne foram digeridos e se espalham por todos os cantos do meu corpo. Os resíduos foram colocados para fora, mas as vidas insistem em obstruir o plexo solar. Eu queria gritar bem alto, queria sair voando pela janela escura deste quarto. Será que assim essa massa que me aperta o peito vai sair do meu corpo? Aos poucos ela vai cada vez mais se afastando da violência, do sangue, da carne, e ela vai tentar cada vez mais abraçar uma conexão com a natureza, né? Que é esse estado de ser planta. Então, isso vai ter aqui um grande impacto, né? Que ela só consegue ter uma paz mental ao pensar na natureza, a um estado de planta. E aí achei bem interessante o fato da autora ter tido a ideia para o livro através da frase desse poeta. E eu acho que tudo isso vai fazer refletir sobre essa violência humana. E a mulher aqui está numa posição desprivilegiada e ela vai sentir isso ainda mais na pele. Porque os homens aqui estão numa posição de privilégio que elas nunca puderam ter. As expectativas que foram colocadas em cima delas. E a Yeonjin sempre foi a irmã menos condescendente, né? Ela sempre foi a irmã que aguentava menos as coisas que ela não queria. A sua irmã mais velha era aquela mulher muito centrada, que fazia o que era esperado dela. E ela vai entrar nesse todo esse processo mental, assim, de pensar o que aconteceu com sua vida a partir disso. Então eu acho que o livro acaba sendo muito relacionável quando a gente para pensar na espiral de violência, injustiças, imposição social, preconceitos a que estamos rodeados. Todos já se sentiram impotentes, todos já se sentiram à beira do abismo, a um fio da realidade. Como algumas feridas vão ficando, alguns traumas de infância, a coisa vai progredindo até às vezes um ponto irreversível, a coisa torna-se irremediável, né? Chega-se a um ponto aqui psicológico e mental que não há volta. Há um grande colapso psicológico aqui, claro, é sentido pela Yeonjin na história, mas também pelos personagens que a cercam, né? Tanto o cunhado, mais uma vez, na objetificação da mulher, naquele desejo aqui relacionado à mancha mongólica, ele tem um desejo enrustido pela sua cunhada, uma idealização masculina, né? Uma coisa totalmente diferente das perspectivas e projeções para o futuro da mulher e do homem aqui. E enquanto os homens têm aqui suas exigências de ideal feminino, objetificação da mulher, e podem seguir suas vidas como bem lhe quiser, as mulheres não, as mulheres são cada vez mais julgadas, cada vez mais descartadas, descartáveis aqui, inclusive no próprio ambiente familiar, não me refiro apenas ao marido, mas até à própria família e os pais. A única pessoa que a Yeonjin aqui pode contar é também uma mulher, que é sua própria irmã, muito significativo na história. Essa irmã, inclusive, diz o seguinte: agora ela sabe, a diligência com que ela agia como filha mais velha não era fruto de uma maturidade precoce, e sim de covardia. Era apenas um meio de sobrevivência, enquanto sua irmã mais nova era mais rebelde e acabava sofrendo muito mais por isso, junto com toda aquela sensação de arrependimento, de resignação, de tudo que ela aguentou ao longo de toda a sua vida, né, para chegar àquele ponto. Aí os vários recis que vêm à cabeça, ela disse que se deu conta de que nunca tinha vivido e ficou surpresa. Era verdade. Não tinha vivido de fato. Desde o tempo remoto da infância, tudo que ela fizera foi aguentar. E quantas mulheres também estão aguentando em vários cantos diferentes do mundo fardos extremamente pesados. Então, para mim, o que fica aqui nesse livro, né, o que eu achei espetacular por si só, é toda essa reflexão sobre um peso da humanidade, claro, né, sobre violência, sobre imposições sociais, sobretudo sobre a mulher na sociedade, né, aqui através de duas figuras de destaque, as consequências das próprias decisões e também das decisões alheias, já que elas estão inseridas em um meio machista, patriarcal, de imposições sociais que as mulheres são ensinadas desde muito cedo a seguir, como tudo isso afetou suas vidas e todos os arrependimentos e frustrações que vêm a partir daí. Então esse fio aqui muito tênue, essa linha que separa as personagens da realidade, da sanidade, de mergulharem em um completo colapso, de uma fuga da realidade, que muitas vezes é tudo o que a gente quer, está aqui presente, né? Os pesos que a gente precisa carregar, as responsabilidades, e como às vezes é justamente isso que faz com que a gente siga em frente.
já que de outro modo a coisa desandaria completamente. Então eu acho que é um livro que tem muito aqui na sua profundidade, mais do que a superfície, sabe? É possível fazer a leitura na superfície e uma leitura mais profunda que vai ser subjetiva, que vai ser pessoal, mas dá para tirar bastante coisa, achei bastante reflexões aqui dessa leitura, eu achei realmente incrível, não à toa um dos livros mais comentados da atualidade. Quero muito saber o que vocês acharam, qual foi a sua experiência com a leitura, porque pode sim ter sido completamente distinta da minha, se vocês tiveram essas impressões. Pode parecer pesado, sim, tudo isso que eu falei é um livro pesado em alguns sentidos, mas dá para ler, tá, gente? Creio que vai ser uma leitura enriquecedora para muita gente, que muita gente pode curtir, mas saiba que também é um livro estranho, então às vezes a gente vai com certa expectativa para o livro e ela não é exatamente cumprida e causa ainda mais estranhamento, né? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, beijo enorme a todos e até a próxima!